Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Luísa. Eu sou o André. A gente tá aqui para mais um episódio do Café com Bambu. E hoje a gente vai falar para vocês 5 coisas que a gente deve pensar antes de iniciar a construção de uma casa. A construção de uma casa ela tem várias etapas e tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer antes do projeto começar. E esse que é o nosso bate-papo aqui com vocês hoje. Então, primeira coisa, pesquisar referências. Isso é muito importante para vocês iniciarem um projeto. Entender que quando a gente tem um terreno, a gente tem uma tela em branco onde a gente pode desenhar e projetar qualquer coisa. Exatamente. A construção ela pode ser uma construção térrea, sobrado. A gente pode trabalhar com um projeto mais clássico, mais moderno, com uma construção mais econômica, uma construção mais robusta. O estilo do projeto ele pode variar muito. E qual que é a ferramenta que a gente usa para referências? O Pinterest. Não sei se vocês já ouviram falar do Pinterest. Mas é uma ferramenta que é tipo um Instagram, né? Que tem imagens e referências de qualquer coisa. Então, por exemplo, se você procurar lá uma fachada moderna, né, vai aparecer várias referências e dentro dessas referências eles acabam direcionando para imagens parecidas também, né? Para temas semelhantes. Por exemplo, o Pinterest, a gente vai casar, né? Pra quem não sabe. E no Pinterest eu tenho uma pastinha, então eu tenho o meu acesso. E eu tenho uma pastinha que eu coloco lá várias referências de casamento. Desde vestido, penteado, detalhes de decoração, etc. pro casamento. Eu tenho a minha pastinha de carro velho. De carro velho? Tem também? Claro. Tem tudo lá. O André falou que parece um Instagram, e eu acho que ele é um Instagram misturado meio com Google Imagens, né? O interessante é que você consegue pesquisar uma coisa mais direcionada, né? Isso. E organizar pastas. Então, as pastas elas podem ser tanto abertas quanto fechadas. Fechadas significa que elas seriam só para vocês e ninguém conseguiria ver o que vocês estão salvando lá. Então, nossa primeira dica, resumindo toda a nossa conversa aqui hoje, abre uma continha no Pinterest, pode ser pasta fechada, se vocês não quiserem que outras pessoas vejam o que vocês estão salvando, né? E aí coloca referências, por exemplo, de eu gosto desse estilinho de fachada, eu gosto desse estilo para escada, por exemplo, que normalmente nos nossos projetos é um item que é escultórico, ele não é um item que fica ali jogadinho no canto, então tem tantas opções de escada e é legal. Também. Eu amo quando a gente começa um projeto e o cliente tem uma conta no Pinterest e ele consegue compartilhar com a gente as referências dele. Então vem tudo organizado, sabe? Tipo, eu quero meu home office desse jeito, eu quero a entrada da casa desse jeito. E aí a gente consegue conhecer um pouquinho melhor. E o segundo item que a gente vai falar é sobre o budget. O que seria isso? O quanto a pessoa quer investir na sua casa, né? É interessante a gente entender também se esses recursos vão ser recursos próprios, se vão ser financiamento bancário. Então tudo isso vai acabar influenciando um pouco no projeto. É difícil a gente começar um projeto sem saber o quanto que o cliente quer gastar, porque assim como vocês, confesso que a gente tem um gosto meio caro. Então, principalmente... A Luísa? Acho que vai ser você. Depende, para algumas coisas é ele, para outras sou eu. Mas quando a gente tem um budget, a gente vai fazer o projeto baseado naquele valor. Eu não vou ficar viajando, colocando soluções projetuais muito complexas que vão encarecer a obra. Então, quando a gente conversa, a gente tem um cliente que fala, olha, eu quero gastar 500 mil reais nessa casa. A gente tem um direcionamento para isso, para o tipo de esquadria que a gente vai usar, para a metragem da casa também. Se vem alguém aqui e me fala, eu quero construir uma casa de 500 metros com 500 mil, eu vou falar, você não vai construir, entendeu? Não tem como. E a gente teve também aquele budget ilimitado que não era ilimitado, né? A gente precisa ter um limite, a gente precisa saber onde a gente tá pisando, o que a gente fazer, por quê? Senão quem vai se frustrar são vocês. Então conversem isso, é muito difícil a gente começar um projeto sem saber o limite que a gente tem pra fazer
a nossa arte, né, o nosso processo criativo, e isso vai determinando várias coisas. Eu tenho um costume de falar pro cliente, o projeto foi feito para aquele budget. E aí o cliente começa a pedir coisas no desenvolvimento do projeto que vai encarecer. Qual que é o meu costume? Eu falo, clientinho, vai extrapolar? Tá ficando muito caro? Só essa porta vai custar 30 mil reais? Vamos colocar um pilar aí no meio desse vão pra gente baratear a estrutura da casa? Vamos reduzir o tamanho de algum vidro ou mudar a posição da piscina? Vamos tentar trabalhar com um aquecimento que seja mais em conta no primeiro início, né? Porque tem várias coisas que dá pra gente trabalhar dessa forma, né? De deixar uma previsão, por exemplo, um ar-condicionado e o cliente instalar um pouco mais pra frente. Isso é muito interessante porque ele acaba evitando um retrabalho, né? Sim, a gente já deixa toda a infra, a parte de quebra prevista para obra no nosso projeto, e essa instalação da máquina, por exemplo, eu quero um ar-condicionado central, um equipamento diferenciado que vai custar 100 mil reais. Tá bom, deixa a infra que vai custar 20 e aí o ar-condicionado depois instala, porque vocês já podem estar usando a casa, usufruindo, né, daquela obra concluída e finalizada, e aí depois ir fazendo esses upgrades no processo. A gente fez isso na nossa casa, né? Exatamente. Por exemplo, eu queria um portão pra garagem, porque pra casa ficar mais fechada, porque o André gosta muito de carro e quer ter essa privacidade. É uma coisa cara, porque a gente queria num ripado de alumínio amadeirado, é algo que ia dá um custo aí de quase, 5% do valor total da casa. Então, foi algo que a gente falou, cara, não precisa fazer isso agora. Vamos fazer o que precisa, focar no que precisa. E acabar depois, a casa, né? Acabar a casa, conseguir usar a casa. A gente já tá usando a nossa casa faz mais de um ano. E aí a gente vai fazendo essas coisinhas aos poucos. Mas tem um budget definido. Como vocês vão determinar o budget? Luiz, eu quero gastar o mínimo possível. Tá bom, gente, mínimo possível. Multiplica aí, 3 mil reais vezes a metragem quadrada da casa. Esse vai ser o mínimo possível, trabalhando com acabamento de qualidade, né? Claro que vai ter o Zezinho da esquina que faz mais barato, mas esse vendo hoje um custo médio aí das obras que trabalham com o mínimo possível, seria pensando aí nessa média. E o terceiro item para vocês definirem antes de iniciar o projeto é a definição dos ambientes, né? Para a gente entender o que vai ter na casa de vocês, quantos desses quartos vão ser suítes, área de lazer, se você quer uma piscina, se você quer uma sauna, se você quer um salão de jogos. É o que a gente vai perguntar para vocês na nossa primeira reunião de briefing. Então, já venham com isso preparado, porque senão vocês vão ter que decidir na hora. E às vezes é uma decisão que ela não é muito pensada, sabe? Com cuidado, carinho, né? Então, pesquisou referência, entendeu o budget, vamos entender o que eu quero ter na casa. Às vezes eu vou falar, gente, não dá pra ter isso, porque isso vai custar tanto. Ou porque... extrapola a metragem que a gente tá imaginando. Isso. Às vezes tem uma regra do condomínio, que, por exemplo, eu quero ter uma casa térrea com 170 metros com 6 quartos. Não dá. Só vai ter quarto na casa, entendeu? Então, são coisas que entendam o que vocês querem para vocês passarem pro escritório. E um escritório de arquitetura bom vai conseguir orientar o que dá para ser feito e o que não dá. Por exemplo, o que a gente vai perguntar? Que o André já falou. Número de quartos, número de banheiros. E isso não é suficiente para nós. A gente precisa de mais informação. Então, o que vai ter dentro de cada quarto? O que poderia ter dentro de um quarto? Qual o tamanho da cama, armário, se vai ter uma cômoda, se vai ter criado mudo. Se vai ter uma escrivaninha, se o quarto tem um closet, se esse quarto for no segundo andar, se ele tem uma varanda bonita. Então são várias coisas que a gente tem que entender, porque isso vai determinar a medida do quarto e a gente vai conseguir posicionar ele no melhor lugar, no desenvolvimento do projeto. Banheiros. O que tem no banheiro de importante? Pia. É 1, é 2, é 3. Vaso sanitário. É 1, é 2. Ele vai estar junto com o banheiro, ele tá mais separadinho. Se vai ter uma banheira, se o chuveiro é de teto. Se são 2 chuveiros. Tudo que vocês pensarem. Eu quero ter
uma penteadeira para eu me maquiar no banheiro, entendeu? Então a gente já vai pensar nesse espacinho, é um espaço grande, pequeno. Aí a gente começa a entrar em sala. Qual que é o tamanho dessa sala? Vocês gostam muito de ver televisão ou não? Vocês fazem refeição na mesa de jantar, todo mundo sentadinho junto? Ou costumam usar mais banquetinha na ilha, integrada? A cozinha vai ser integrada ou ela vai ser fechada? Qual o tamanho da mesa? Também quantas pessoas, né, vão fazer essa refeição juntos? Como vai ser o gourmet em relação à cozinha? Se vai ser perto, se vai ser um ambiente tipo uma edícula, né, separado? Ou se vai ser tudo junto? Ou se vai ser um ambiente só e a churrasqueira vai estar pra dentro da casa, que é uma coisa que dá pra fazer, porque existem exaustores muito bons hoje. Como que é a questão de banheiros, que atende toda essa área social? Se tem lavabos, tem banheiro para piscina. Você vai ter um outro ambiente diferente, por exemplo, um spa, uma academia, um home office, que mais de diferente? Uma sala de cinema. Oficina, sei lá, qualquer coisa. Então, definam certinho essas necessidades de vocês. Esse item, ele chama Programa de Necessidades, no jeitinho técnico de arquitetura. Quarto item, antes de iniciar um projeto, é vocês pesquisarem quem vai fazer esse projeto. No caso, o escritório de arquitetura. No caso, o Bobo. Gente, existem vários escritórios no mundo, várias pessoas no mundo que fazem um projeto e cada um tem uma metodologia de trabalho diferente, tem uma velocidade diferente, tem um processo diferente. E eu não digo que um é pior ou melhor do que o outro, são apenas diferentes. Por exemplo, o nosso escritório, ele funciona de uma forma. A gente segue algumas etapas, né? E a gente tem alguns projetos no nosso escopo que a gente oferece para os nossos clientes. Por quê? Alguns projetos. Quantos projetos eu preciso para fazer uma casa? Vários, gente? Quais? Fala aí. Lista. Exemplo? Vamos lá. Estrutural, hidrossanitário, elétrico, paisagismo... Arquitetônico, interiores, automação. Tem gente que faz, quando é uma laje muito grande, projeto de impermeabilização de laje. Então existem vários... Projeto de viga metálica. Exato, vários projetos. E o quanto mais unidos esses projetos... Shot de café? Tinha só um pouquinho. Quanto mais unidos esses projetos estiverem com um escritório só, é melhor. Tá? Por que eu falo isso? Existe uma coisa que chama compatibilização. Isso. A compatibilização ela é uma palavra que determina o quão alinhados estão todos aqueles desenhos. Então, o que é a compatibilização na prática? A gente vai pegar um projeto, o outro projeto, vai sobrepor esses projetos num programa e vai ver o que tem de interferência, então o que não está compatível. E às vezes, mesmo o projeto sendo feito pelo nosso escritório, a gente encontra uma interferência. E como ele está feito aqui dentro, na nossa casinha, bonitinho, a gente resolve aqui. Quando esse projeto ele é terceirizado em outro lugar, as duas pontas que estão desenvolvendo os projetos, elas precisam se conversar muito para entender como solucionar esses impasses, tá? Então, pesquisem muito antes de escolher o escritório de arquitetura. Conversem. É um processo que ele tem que ter pesquisa. Se vocês estão ouvindo a gente, eu acho que vocês conhecem um pouco do nosso trabalho e além da qualidade dos projetos, a fotinho lá, afinal, de como que fica a casa, o que tá por trás é muito mais importante. Então, como que acontece a comunicação ao longo do processo? Quem são as pessoas que vão estar à frente do meu trabalho, do meu projeto? Quantas revisões estão inclusas no meu projeto? Quanto tempo demora para esse projeto ficar pronto? E, falando de tempo, aqui no nosso escritório a gente não trabalha com padaria, a gente trabalha com projeto. Então o projeto ele leva um tempo. A gente não trabalha com sonho? A gente não trabalha com sonho? Sonha? Com aquela comida? Não, a gente faz projeto. E o projeto ele é personalizado, ele passa por várias revisões, ele demora. Não é uma demora absurda também, mas é uma demora que é boa para vocês irem se integrando, entendendo aquilo que está sendo feito, se organizando, contratando os fornecedores.
Em média, o projeto demora 3 meses, e aí não é um prazo longo, é um prazo curto. Tem escritório que demora 8, e tem escritório que demora 1 semana. Aí eu me pergunto, como que o ser humano faz o projeto em 1 semana? Ctrl+C, Ctrl+V. É isso que ele faz. E não é legal, não é? Gente, não faz sentido isso. Vocês estão pagando por um projeto do zero. Vocês têm um projeto do zero feito pra vocês, senão não faz sentido nada, né? Mas tá bom, desabafa aqui. Precisava falar isso, né? Pesquisem, entendam o que tá incluso, o que não tá, com quem que eu vou falar, se essa pessoa ela é aberta, se ela é legal, se tem uma empatia, porque querendo ou não, o projeto ele acaba virando um relacionamento com vocês ao longo de todo o processo, né? E qual que é a participação desse escritório na obra e nos orçamentos? Isso é muito importante perguntar, que também não tem certo ou errado. Tem um escritório que não participa nada, tem um escritório que participa um pouco, tem um escritório que participa médio, tem um escritório que depende do que é contratado, que é o nosso caso. Dependendo do que é contratado, a gente vai ter uma participação diferente na obra e a gente vai se adequar ao que é melhor para cada cliente. Por isso que tem obra que a gente não vai tanto, tem obra que a gente vai muito, depende do que foi contratado com a gente, né? Cada escritório tem o seu jeito. Pesquisem, entendam, leiam o contrato, entendam o que vocês estão contratando, com quem vocês estão contratando e tenham um processo que seja transparente, para vocês saberem o que vocês estão, onde vocês estão se metendo aí, se envolvendo. É isso aí. Ficou feio meter. Desculpa, gente. Próximo. Quinto item. Quinto item, né? Antes de começar um projeto para a construção de uma casa do zero, o que vocês precisam? Precisam de entender, né, como é que é aquele solo, né, e como é que é aquele terreno. Nossa, achei que você ia falar outra coisa. Tá bom. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Para entender o solo, a gente precisa da sondagem, que seriam as perfurações, né, no terreno, para entender a fundação que a gente vai ter naquele terreno. Se a gente vai ter uma fundação mais robusta, uma fundação um pouco mais leve, então tudo isso vai influenciar, né, nessa sondagem. Essas perfurações, elas vão definir, por exemplo, o comprimento de uma estaca. É óbvio que se você furar uma rocha é diferente de você furar uma areia, né? Então a gente precisa trabalhar entendendo o terreno em si, né, como que ele está hoje. Só a sondagem é suficiente? Não, a gente também precisa ter o nível do terreno. Mas o meu terreno é plano. Mas ele pode ter alguma interferência, né? O plano, uma coisa. O plano nunca é plano. Plano nunca é plano, gente. Você olha lá o terreno e você vai falar, nossa, ele é reto, planinho. Não, ele não é. Porque em 30, 40 metros de comprimento, você não consegue ver se ele sobe 30 centímetros, 80. Não dá pra ver isso, só com a topografia. Além do que é uma exigência pra gente começar o projeto e pra qualquer condomínio aprovar esse projeto, começar a obra. Sim, né? Porque senão a gente pode fazer uma casa ou muito enterrada, né? Ou com muro de arrimo, ou com algumas coisas aí que não são interessantes para o nosso projeto, né? Isso, é muito importante. Então, retomando, primeira coisa que eles precisam fazer antes de começar o projeto para construir uma casa do zero, pesquisar referências. Segunda, já esqueci. Segunda, esqueceu a ordem mesmo? Esqueci. Budget, definir budget. Terceiro, definir os itens que vocês querem ter dentro da casa. Quarto, eu não vou falar, você vai ter que lembrar. Escolher o escritório de arquitetura. E escolher o escritório de arquitetura e pesquisar. E aqui? Quinta, Acabei de falar, né? topografia e sondagem. É isso. A memória dele é muito boa de vez em quando, às vezes dá uns tilts, normalmente depois de comer ele fica um pouco mais devagar. É o Windows 98. Windows 98. Gente, obrigada pelo tempo de vocês, quem escutou a gente até aqui. Fico muito, muito feliz. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente, que a gente grava um vídeo pra contar pra vocês e tomar um cafezinho aqui no Café com Bambu. É isso aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até!